Muito bem, estamos falando esse mês sobre o princípio da honra. Marcos capítulo 6, de 1 a 6. O texto, terminamos o nosso mês e começamos um mês novo. E diante de tudo que Deus tem nos dado, diante de tudo que Deus tem feito, nós temos nos colocado diante do Senhor e clamado pela misericórdia dEle, que Ele nos ouça, que Ele atenda o nosso clamor. O texto é Marcos 6, de 1 a 6, que diz: E partindo dali, chegou à sua pátria, e os seus discípulos o seguiram. Partindo dali era Jesus. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos dos que o ouviam ficavam admirados. De onde lhe vêm estas coisas? Perguntavam. Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E este poder para realizar milagres, de onde vem? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, e irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E encontraram motivo de tropeço nele. Jesus lhe disse: só na sua própria terra, entre os seus parentes, na sua própria casa, um profeta não tem honra. Ele não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos em alguns doentes e curá-los. E ficou admirado por causa da incredulidade deles. Jesus passou a percorrer os povoados ensinando. Isso nos ensina grande lição. Honra seus princípios e sua recompensa. Para tanto, nós vamos passar por algumas histórias bíblicas para que possamos entender que o protocolo do reino de Deus é a honra. Repito, o protocolo do reino de Deus é a honra, não tem outra coisa. Tudo gira em torno da honra. Por si, a honra traz grandes gratificações. A honra é um princípio, portanto, é incondicional e inegociável. Princípio não se negocia. Princípio é inegociável. Honra significa valorização, apreciação, estima. É reverenciar, é tratar com distinção e deferência. Honrar alguém é ter-lhe alta consideração, enxergar-lhe como é importante, como é precioso. Um ambiente de honra, ela traz algumas coisas. Ela atrai e abriga a presença de Deus no ambiente de honra. Por isso, quando são tratadas com respeito, recebidos com honra, as pessoas podem dar o seu melhor, mas tratados com desprezo, os indivíduos vivem debaixo da opressão e ficam aquém do propósito que Deus tem dado. Para fomentar um ambiente de honra, para esclarecer um ambiente de honra, nós precisamos desenvolver os rituais de honra. Querem um exemplo prático? Vou dar um exemplo prático. Quando você abre a porta, homens abrem as portas aí para suas mulheres. Quando vocês dão o melhor na sua casa, na sua família, para suas mulheres, seus filhos, esse é o respeito. É uma maneira que você está tornando algo que você até sabe, mas você acha que não precisa e que não vale a pena. Você não muda aquilo que tolera. Não mudamos aquilo que toleramos. Maridos devem honrar suas mulheres, seus filhos, protegê-las. 1 Pedro capítulo 3 fala sobre isso. Esta é a condição para que as orações sejam ouvidas. Há uma condição para que a sua oração na sua casa,
na sua família seja ouvida. Já as mulheres, elas devem prestar honra aos seus maridos por meio do respeito e da submissão. Contudo, é preciso a gente entender que a honra não deve ser buscada. Antes, a honra é oferecida gratuitamente. Eu não devo correr atrás dela. A Bíblia diz que buscar honra não é honra. Quando buscamos honra, quem busca a honra, aplauso das pessoas, é somente aquelas pessoas que são oportunistas, que gostam de aproveitar aquela situação para se aparecer. Também, dar honra, a Bíblia diz que dar honra ao tolo é um grande erro, é uma insensatez. Provérbios capítulo 26, 1. Dar honra a quem não merece a honra. Dar honra ao tolo é insensatez. A honra é a chave que faz acessar o coração das pessoas e os tesouros emocionais que elas têm para oferecer. Mas a bajulação é a falsa honra. Não surte efeito nenhum. E hoje em dia, muitas pessoas confundem bajulação com honra. Honra é uma coisa, bajulação é outra. Deus abomina a bajulação. Deus abomina todos esses aspectos do ser humano que acha que ele precisa fazer assim, que Deus vai ouvir. Mais uma vez, eu quero dizer, honrar alguém significa dar-lhe glória, reputação e fama. E para honrarmos, nós precisamos enxergar as pessoas com os olhos de Deus. Não enxergar as pessoas de maneira humana, não, mas enxergar com os olhos do Pai. Num ato profético, que faz o quê? Que transforma nossas ações, baseadas em circunstâncias, para vinculá-las aos olhos de fé. Assim, quando você é capaz de honrar, para você ser capaz de honrar alguém, nós precisamos cuidar de algumas coisas do nosso emocional. Cuidar das ofensas, lidar com o nosso orgulho ferido, porque, antes de tudo, honrar é um ato de humildade. Não pode ser um ato de orgulho. Eu preciso refletir sobre isso, porque as pessoas confundem honra com bajulação. Aí ela diz, eu não faço isso porque isso é bajulação. Não, honra é uma coisa, bajulação é outra coisa. E Deus sabe distinguir isso muito bem. Ele sabe lidar com isso muito bem. E nós também sabemos lidar quando a pessoa está honrando e quando a pessoa está bajulando. Deus não se agrada. Nada façais contenda, por vanglória, mas faça por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Filipenses capítulo 2, verso 3. 1 Pedro 2,17 diz assim, honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus e honrai ao rei. Ele diz lá em Romanos 12:10, amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Por isso, um autor que está bem aí, um autor evangélico, chamado Dan Silk, ele é autor do livro Cultura da Honra. Ele diz que precisamos estabelecer um estilo, um tipo de liderança que trate as pessoas do modo como Deus as trataria. Estou lendo aqui como ele disse, chamando-as pelos seus nomes que Deus as chamaria. Líderes honrosos devem pregar um evangelho que reconhece com exatidão a identidade de Deus como bom, como amor, como shalom, paz, procurando manifestações claras dessas realidades
como sinais de que a presença de Deus é realmente bem-vinda naquele ambiente. É isso que ele diz que nós precisamos fazer. O fruto que se manifesta claramente quando se estabelece uma cultura de honra é que a vida de ressurreição de Deus começa a fluir para as vidas, os lares, as comunidades, trazendo cura, restauração, bênção, alegria, esperança e santidade. É isso que a honra precisa fazer. Então, nós temos que tomar cuidado, porque você vai deixar de receber a recompensa referente àquele a quem você deixar de honrar. Porque toda honra tem uma recompensa. Todos que praticam são recompensados. Quem não honra Jesus, não honra o Pai que o enviou. E eu preciso aprender a honrar a Deus. Eu preciso aprender a honrar Jesus e certamente vou honrar o Pai que o enviou. Quem recebe o profeta, diz a palavra, recebe o galardão de profeta. Honrar os mensageiros de Deus é honrar o próprio Deus. E o texto diz assim, ó: quem vos recebe a mim, me recebe. Quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta em qualidade de profeta, receberá galardão do profeta, de profeta. Quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. E qualquer que tiver dado, só que seja um copo d'água fria, a um desses pequenos, em nome de discípulo, em verdade vos digo, que de modo algum perderá o seu galardão. Mateus capítulo 10, versos 40 a 42. Sabe por quê? Porque a honra, a recompensa da honra é um favor sobrenatural de Deus. Quando Deus fala sobre isso, Ele está dizendo do quanto Ele é, o que Ele é, a essência de Deus. Quando nós nos reunimos aqui e começamos a adorar a Deus, a honrá-lo com o nosso louvor, a honrá-lo com a nossa oração, a honrá-lo com o nosso trabalho, a honrá-lo com o nosso chamado, a honrá-lo, nós estamos dizendo: Deus, eu te amo, e nunca vamos ficar sem nenhuma recompensa, porque Deus sempre vai recompensar. Eu sempre digo que quem trabalha para o Senhor, quem se dedica no reino do Senhor, seja o que for, na casa do Senhor, fazendo qualquer trabalho, trabalhando aqui, trabalhando ali, cuidando da mesa da ceia tão linda, cuidando desses pães tão lindos, tão maravilhosos, não sei se dá para ver aqui, para colocar lá. As mulheres do pão fazem isso, eu mostrei hoje de manhã. Elas desenham, dá para mostrar? Elas desenham os pães enquanto está fazendo. Sabe para quê? Só para enfeitar essa mesa. Ninguém come nenhum desses pães aqui. É só enfeite. Elas dedicam um tempo lá fazendo os pães, preparando sem fermento, como a Bíblia diz, preparando o melhor para deixar essa mesa que nós vamos honrar a Deus daqui a pouco, celebrando a ceia do Senhor. Isso é honra. Está vendo lá esses pães que elas fazem sem fermento, desenhado, cuidado, trabalhado para honrar a Deus. Não é para a igreja, não é para mim, não é para a líder delas, não, é para honrar a Deus. A Bíblia diz que se você fizer uma coisinha pequena, você vai ter recompensa. Certamente elas serão recompensadas por esse trabalho. Mas algumas questões bíblicas relacionadas à honra, nós vamos analisar, vamos compreender melhor quais são as recompensas que Deus nos dá por seguirmos o seu mandamento. Honra é um mandamento. A Bíblia conta a história do centurião. Por quê? Porque o centurião foi a fé e honra são os alicerces do milagre.
Esse é um exemplo. Fé e honra são os alicerces para você receber um milagre. Em Mateus capítulo 8, nós podemos ler o caso do centurião que creu que uma simples palavra de Jesus poderia curar o seu servo, que estava a quilômetros do local que eles estavam, onde o militar havia encontrado o Messias. Reconhecer Cristo como seu superior, de modo que muitos judeus não faziam, arrancou um ó de Jesus, porque aquele homem fez isso. A medida da fé daquele homem foi um instrumento, presta atenção, pelo qual Jesus realizou o milagre na casa dele. Era o empregado dele. A maneira como ele honrou Jesus, levantou e aconteceu um milagre na sua casa. O mesmo aconteceu com a mulher Ciro-fenícia, lá de Marcos capítulo 7, que se humilhou aos pés de Jesus. E ela ganhou uma libertação da sua filha, que estava endemoniada. Por quê? Porque a fé e a honra são os alicerces do milagre. Fé e honra, alicerces do milagre. Jesus não pôde fazer um milagre, quase nenhum milagre em Nazaré, sua própria terra. Marcos capítulo 6 que nós lemos. Porque a fé não funciona com desonra. Por que Jesus não fez nada lá em Nazaré? Porque eles desonraram. Nem quem é esse? É irmão de fulano? É filho de José? Quem é esse? Esse não é o carpinteiro? Quem é? Desonraram a Jesus. E Jesus não pôde fazer nada de milagres lá. E eles ficaram sem receber os milagres de Jesus naquela cidade, por causa da desonra. Por quê? Fé e honra, o que eu disse, são alicerces dos milagres. E não funciona. Fé não funciona com desonra. Repito, a mulher e o vaso de alabastro. O que ela me ensina? Ela me ensina que atitudes de honra são multiplicadoras de bênção. Vou te provar. Nos 4 evangelhos, nós vemos a história da mulher que derramou, preguei sobre ela hoje de manhã. A mulher que derramou sobre os pés de Jesus um vaso de alabastro, cheio de perfume. Um vaso feito meio de mármore, ficava meio... ele tem o gargalo bem grande e tinha um perfume raríssimo, de especiarias que vinham da Índia. E era um perfume caro. Para comprar um perfume desse, a pessoa tinha que trabalhar 1 ano. 1 ano. E a Bíblia diz que é um trabalho normal. Trabalhava 1 ano para comprar um vaso de perfume. Essa mulher, Maria derramou sobre os pés de Jesus um vaso de alabastro. Esse vaso de alabastro precisa ser quebrado no gargalo. Quando você vai ungir alguém ou vai perfumar, esse vaso eles tinham que fazer, eles tinham que quebrar o gargalo, derramar todo o perfume, porque não podia deixar o perfume dentro do vaso, porque ele perdia todas as suas propriedades. Então, o que ela fez? Ela derramou todo aquele perfume nos pés de Jesus. O que ela fez com Jesus? Ela honrou Jesus. Mas sabe o que aconteceu? Ela foi criticada por homens como Judas, que defenderam que aquele ato nada mais era do que um desperdício. Hoje também tem pessoas, quando vê alguém sendo honrado, e ela não sabe nada sobre isso, ela começa a olhar e começa a criticar. Para que essa bajulação? Aí já muda o termo. Para que isso? Foi o que aconteceu com Maria. Começaram a criticar. Por que ela fez isso? É um desperdício. Ela devia... Por que Judas falou isso? A Bíblia diz que Judas falou isso porque era ele que cuidava da bolsa. Então ele falou isso
desejando que tivesse mais dinheiro na bolsa, e ele era ladrão, e ele roubava Deus. Então Judas não podia, só ele podia falar isso, né? Então, ele fez o quê? No entanto, Jesus respondeu àquelas pessoas que estavam lá, que aquele era um ato de honra, que jamais seria esquecido. Olha que Jesus lindo. Jamais vão esquecer esse ato de honra. Em todo mundo, quando o evangelho for pregado, ela será lembrada. Onde quer que o evangelho chegasse, aprendemos com ela que derramar nossos bens aos pés de Cristo nunca será um ato de desperdício, porque não é preciso que um perca para que outro ganhe. Nada disso. Portanto, abandone a ideia, a mentalidade de que é soma zero. Não, isso não funciona. Não é assim que Deus faz. Saiba que atos de honra, como o da mulher do vaso de alabastro, que me encantou hoje de manhã, prova que atitudes de honra definem nossa vida para sempre e são multiplicadores de bênção na nossa vida. É necessário que aprendamos sobre a honra. A Bíblia fala também de Mordecai. A recompensa da honra pode até demorar, mas ela não falha. Pode até demorar, mas nunca vai falhar. Deus vai cumprir a sua palavra. O livro de Esther nos conta a história de Mordecai, um judeu nobre, responsável por salvar o rei Assuero de um atentado contra a vida de Assuero. O ato de Mordecai não foi imediatamente recompensado. O rei não fez nada por ele imediatamente. E seus inimigos conspiravam contra ele e contra todo o povo judeu. No entanto, no momento apropriado, Deus traz à memória do rei o ato de Mordecai. E este foi honrado acima de todos aqueles que eram contra ele. Nesta mesma ocasião, o povo judeu foi livrado do extermínio e o nome de Jesus foi glorificado. Então, a recompensa da honra pode tardar, mas ela não falha. Deus sempre vai recompensar. A história de Mordecai nos mostra que nossos atos de honra nunca serão esquecidos por Deus. Mas no tempo apropriado, na hora certa, no lugar certo, serão lembrados e recompensados, ainda que isso possa demorar dias, meses, até anos. Deus, Senhor soberano, recompensará a sua honra. Deus pode recompensar a honra até na vida dos seus filhos, dos seus netos, por sua causa. Sabe que Deus faz isso muito? Os nossos pais que honraram a Deus e fizeram tanto por Deus, que Deus tem recompensado na nossa família o que meu pai, minha mãe orou. Lá atrás, quando tinha que andar de cavalo, quando tinha que andar de caminhão de tora no Paraná, dia de frio, dia de chuva, passar um tempo todo andando de uma fazenda para outra para visitar os irmãos no dia de chuva, sem carro, esperando carona na beira da estrada. Deus honrou a vida dele, por isso, por causa da honra que ele sempre deu ao Senhor. Ana e Eli, o que Ana e Eli nos ensina? Que nossos sacerdotes, pastores, líderes, nos confere as bênçãos pelas quais nós clamamos. Em 1 Samuel, capítulo 9, verso 1 a 18, nós vemos Ana, a mãe do profeta Samuel, derramando o seu espírito no altar,
sendo maltratada por Eli, o sacerdote. O sacerdote encarregado do templo, que era Eli. Em vez de responder a Eli, ficar brava com Eli, de modo desrespeitoso, Ana optou por quê? Por compartilhar com ele o seu clamor. Ela explicou por que ela estava orando. Ela explicou por que ela estava orando como se estivesse embriagada, bêbada. Porque Eli falou, mulher, como é que você aparece no templo, embriagada, cheia de vinho, não é para vir? Ela disse, não, meu senhor, humildemente, não, meu senhor, eu não estou embriagada. A minha alma se derrama diante do Senhor, porque eu tenho um pedido especial, e eu quero receber esse milagre. Sabe o que aconteceu? Ana compartilhou de maneira humilde com o sacerdote, e sua recompensa veio um pouco depois. Ana estava orando para ter um filho, e pouco depois, Ana concebeu o filho, Samuel, por quem tanto clamou. Sua posição de respeito, a maneira como ela respeitou o sacerdote, abriu o caminho para que a bênção chegasse na mão dela. E às vezes nós não pensamos nada assim. Nós achamos que não é desse jeito, que é do nosso jeito, e que a gente não tem que fazer nada disso. Daniel, o que Daniel fez? Daniel nos ensina a honrar as autoridades. E honrar as autoridades nos confere uma posição de honra. O livro de Daniel inteiro mostra a vida de um servo de Deus que honra as autoridades sobre ele, constituída, sem desobedecer ao pai. Em Daniel capítulo 2, nós vemos que o profeta entendia sobre o princípio da honra e não bajulou o seu rei, mas o serviu com respeito no coração, que fogem a qualquer compromisso com a autoridade. Judas, o livro de Judas 1, verso 8 até o 10. Lembre-se, você perde a recompensa daqueles a quem deixa de honrar. Porque todas as vezes que nós fazemos isso, Deus vai te abençoar. Honrar os pais nos confere vida longa e próspera. Quem foi bom filho, quem é bom filho, vai ter vida longa e próspera. Graças a Deus, sempre honrei meu pai, minha mãe. Sempre achavam, ela é bajuladinha pelo pai. Não, eu sempre honrava meu pai. O Júnior era pequenininho, não está nisso, mas os outros irmãos, né? Honrar os pais confere isso, porque a honra traz a recompensa de vida longa e vida abençoada. Querem viver bem? Querem ter vida longa? Honre os seus pais. Honrar teu pai e tua mãe, para que se prolongue seus dias na terra e tudo te vá bem. Êxodo capítulo 20, verso 2. Deuteronômio capítulo 5, verso 16. Esse foi o primeiro mandamento com promessa. E diz respeito ao primeiro lugar em que devemos adotar rituais de honra. O nosso próprio lar. O que são rituais de honra? É você demonstrar o seu amor com atitudes, com algo. Porque o amor não dá para a gente, às vezes, descrever nem falar. Mas eu posso transformar o amor em algo. Em uma coisa simples, num presente. E a família, o pai e a mãe, é o primeiro lugar que a gente pode fazer isso. E Deus vai abençoar. Mais à frente, nós vamos ver as consequências que acontecem quando aqueles não honram o Senhor. Uma outra coisa que é importante na nossa vida, dizimar e ofertar. Eu não posso deixar de falar isso. Podia pular esse pedaço, mas não vou pular. Honrar esse princípio é garantia de abundância. A abundância que você tem no seu lar, na sua casa, vem
da sua honra. Quando você honra a Deus, sendo fiel ao Senhor e trazendo aquilo que o Senhor te mandou. Além disso, de garantir bênçãos que sequer, porque a bênção com abundância é quando você não tem lugar para guardar. Sequer você vai ter lugar para guardar. Conversei com um irmão hoje, depois da escola. O irmão, não sei nem se ele está aqui. Falando, encontrei ele ali, fui ali no bazar e estava sabendo dele, como está a sua vida? Ele dizendo do que Deus fez na vida dele. Falei, meu filho, Deus te abençoou desse jeito. Deus fez tudo isso com você. Tem que ser grato, tem que honrar a Deus. Dízimos e ofertas faz isso. Nós vamos ver que Deus faz diferença. A palavra no final do capítulo de Malaquias, capítulo 3. Se você quer saber sobre isso, leia Malaquias capítulo 6, quando o Senhor nos instrui a devolvermos, fazermos a oferta. Então nós vemos que adotar esse compromisso de honra nos garante celeiros cheios, onde eu não posso contar, celeiros abarrotados. Além disso, o devorador é repreendido nas nossas vidas. Ele não tem permissão de tocar nos nossos bens. Quando somos fiéis ao Senhor, o devorador não pode tocar nas suas coisas, porque Deus é que vai te proteger. Há um Deus que abre as asas sobre nós. Ele abre os braços sobre nós. Ele coloca proteção no seu celeiro, na sua empresa, na sua casa, no seu salário. E essa bênção vai se estender na vida dos seus filhos e dos seus netos. Então, no final do capítulo de Malaquias 3, mostra que Deus faz diferença entre aqueles que o servem e aqueles que não o servem. Ele não diria isso se isso não fosse verdade. Ele faz diferença de quem é fiel a Ele, de quem o serve com alegria, com amor, com dedicação, sem reclamar. Não é um critiquento, né? Gente que critica. Essa crítica, eu falei de manhã, crítica construtiva. Não existe crítica construtiva. Crítica é crítica. Então ele diz que Deus faz diferença entre aqueles que o servem e os que não servem. Então, a recompensa da honra, através dos nossos dízimos e ofertas, é viver uma vida abundante e diferenciada. Então, não desista, não tenha medo de ser fiel. Se ainda não chegou a abundância no seu celeiro, ela chegará. E a palavra vai dizer, você não vai mendigar o pão nunca. O justo não mendiga pão. O justo é amado, é cuidado e é prosperado por Ele. O justo não precisa entrar em confusão, em dívida, porque Deus é o nosso suprimento. Ele é o nosso provedor. E se você é fiel, se você honra a Deus, não precisa ter medo, porque vai chegar a sua hora e Deus vai te honrar. Deus vai te recompensar, porque é palavra dele. Do meu justo, a palavra diz, cuido eu. Isso é lindo, isso me emociona. Do meu justo, cuido eu. É isso que Deus diz. Eu vou cuidar do meu justo. Eu vou preparar o meu justo. Eu vou orientar o meu justo. Eu vou abençoar o meu justo, porque do meu justo sou eu quem cuido. Como Deus é lindo, irmãos. Como Deus é maravilhoso. Então, nós precisamos entender isso. Quem quer viver uma vida abundante e diferenciada, precisa aprender esse princípio. Agora, tem consequência para a desonra? Tem. E a Bíblia fala alguma coisa sobre isso? Sim, a Bíblia fala. O oposto da honra é o quê?
desprezo, que é o sentimento de que alguém é indigno de consideração ou respeito. Não tem coisa pior que mata o ser humano, é o desrespeito. Não tem coisa pior do que o desprezo. E de acordo com o que nós pensamos, nós precisamos entender como é que Deus vê isso. Quando desonramos os obreiros, os pastores, os sacerdotes, os líderes, as pessoas de maneira geral. Deus aqui não fala que tem que honrar só pastor e líder. Deus diz que nós temos que nos honrar uns aos outros, como família de Deus. Colocar Deus à frente. Não ter o nariz empinado. Não achar que é o bom. Não achar que só Ele pode e só Ele tem. Não, somos uma grande família. Vivemos em pequenos grupos. Tudo fazendo para honrar o Senhor. Para que o Espírito do Senhor venha sobre nós. E o reino do Senhor seja trabalhado e diferenciado aqui na terra. O que Deus deseja dessa igreja não é um templo exibicionista, não é um templo para chamar atenção. O que Deus deseja é que esta igreja que vai subir seja uma igreja amorosa, uma igreja que ama, uma igreja que prospera, uma igreja que cuida dos seus, uma igreja que precisa ser cuidada. As pessoas precisam ser cuidadas, as pessoas precisam ser amadas, porque isso é honra. Quando eu dou atenção, quando eu cuido de alguém que é tão simplesinho, eu estou honrando ao meu Deus. E a Bíblia diz, se fizer isso aos meus pequeninos, se você pegar um copo d'água para dar para eles, se você tirar alguma coisa do seu guarda-roupa e der, se você cuidar dele, se você for ver o que ele tem na geladeira, a Bíblia diz, isso não vai passar desapercebido. Ele diz, porque eu vou enxergar e eu vou te recompensar quando você fizer isso. Aleluia! Eu vou te recompensar. Vamos ver aqui a desonra. O que é a desonra? O oposto da honra, então, é o desprezo. E a Bíblia conta a história de Davi e Mical. Em 2 Samuel, no capítulo 6, a desonra, sabe o que a desonra faz? A desonra gera esterilidade. Não é só de filho, mas é esterilidade em todos os sentidos da vida. Nós vemos Davi no capítulo de 2 Samuel 6, voltando da guerra, entrando na sua cidade, em meio a uma grande celebração. Davi estava feliz, sua adoração extravagante chamou negativamente a atenção da sua esposa Mical, que em vez de se alegrar com ele, preferiu repreendê-lo. Como consequência do seu ato desonroso, Mical foi feita estéril e nunca pôde ter filhos, porque desonrou o rei Davi, seu marido, rindo dele, falando que coisa feia, você dançando lá no meio da rua. Mas Davi estava honrando ao Senhor do seu jeito. A Bíblia diz que ela nunca mais pôde ter filho, não teve nenhum filho, porque ela não se alegrou com ele. Um conselho: não acredito, que eu vou repetir, em críticas construtivas de quem não construiu nada. Como é que você vai acreditar em crítica construtiva na voz de alguém que nunca fez nada, nunca deu nada, nunca trabalhou em nada, e vem para cima de você falando que não acha ruim não, é uma crítica construtiva. Quem nunca construiu nada, não pode falar nada. A propósito, quem critica tem que fazer sempre melhor. Não é? A gente tem que fazer sempre melhor. Se eu critico, eu sei que eu não dou conta de fazer nada disso, de um pão desse, nada. Eu só elogio, só agradeço aquelas mulheres, porque elas são capazes de fazer, de ficar aí a manhã inteira trabalhando, que eu não sei fazer pão. Mas elas
são amadas do Senhor. Eu não posso criticar por nada. Por quê? Porque é necessário que eu faça melhor. Para eu criticar um pãozinho desse, eu tenho que fazer muito para fazer um desse. 300 pães elas fazem aqui. É muita coisa. O fracasso, uma outra coisa, o fracasso moral de um líder é o teste de honra de seus liderados. Em Gênesis capítulo 9, encontramos um Noé entregue à bebida. Conhece a história? Vocês vão ler em casa. Em posição vexatória, constrangedora. Um grande líder. Quem foi Noé? Um grande líder que falhou moralmente. Tais atos foram presenciados por seus 3 filhos. Mas algo interessante aconteceu. 2 dos filhos de Noé permaneceu honrando o pai. O pai ficou nu na frente de todo mundo. 2 filhos foi honrar o pai, cobrindo a vergonha do pai e não desacatando. No entanto, o filho chamado Cã optou por colocar o dedo no nariz do pai, apontar o erro do seu pai e o desprezou. O efeito dessa desonra refletiu na sua herança, que trouxe consequências de servidão para todas as gerações de Cã. O pai estava errado? Estava, mas ele não podia desonrar o pai. Os 2 filhos, a Bíblia diz que foram andando de fasto, vou ver para eu não cair, né? Foram andando de fasto, com um lençol, alguma coisa para cobrir o pai, para não ver a nudez do pai. Cã recebeu o que ele fez, a herança, as consequências de servidão de toda a sua vida. Teve um outro também, chamado Rúben. A desonra, sabe o que a desonra faz? A desonra rouba as bênçãos que eram para ser naturais. Quando você desonra, você perde as bênçãos naturais que Deus ia te dar. Em Gênesis, no capítulo 35, em 1 Crônicas, capítulo 5, Rúben, o filho mais velho de Israel, de Jacó, perdeu o direito da primogenitura por conta de sua desonra. Ele maculou o leito do seu pai, deitou-se com uma de suas concubinas. A desonra, ela impede que as bênçãos reservadas a nós não sejam, a desonra faz isso, que as bênçãos que Deus separou naturalmente para você, ela nunca vai chegar em você. Sabe por quê? Porque Rúben perdeu a primogenitura dele, o direito, porque deitou com a concubina do seu pai. Eu quero concluir dizendo que o protocolo do reino, que eu disse no início, é a honra. Todo o protocolo do reino de Deus é a honra. Isso significa que para a gente trazer o padrão do céu à terra, nós precisamos que todas as nosso trabalho, todas as nossas relações sejam permeadas por honra. Se você quiser trazer o céu sobre a sua casa, se você quiser trazer o céu sobre a sua vida. Já falamos sobre maridos, precisam honrar esposas, honrando mutuamente, autoridade, sacerdotes e sobre honrar os pais. E eu quero falar com vocês que filhos devem honrar os seus pais, sim, mas também é preciso que os pais honrem os seus filhos, com o modo de tratá-los, que está lá em Efésios capítulo 6, verso 4, sem contudo deixar de aplicar a disciplina devida. Isso porque pais que não corrigem seus filhos, vai fazer o quê? Permite que eles sejam arruinados. Sabe onde está essa história? Em 1 Samuel, capítulo 2 e capítulo 4. E Provérbios 29, 15. Pais, cuidado. Filhos só conhecem uma linguagem, a consequência. Então, adotem o padrão de correção de Deus. Ensine seus filhos no caminho que eles devem andar, para quando eles envelhecerem,
eles não venham desistir disso. Em 1 Pedro 2,18, mostra que devemos honrar também nossos empregadores, quem nos dá trabalho, quem paga o nosso salário. E tem gente que pega o salário, quase cospe nele, no patrão. É errado. A Bíblia diz que você está desonrando o seu patrão. Patrões precisam ser honrados, mas empregados também precisam ser honrados pelos seus patrões. A honra deve ser parte da cultura, em qualquer lugar. Propague esse valor. Veja a diferença na sua casa, na sua empresa. Por fim, nós devemos honrar uns aos outros, pois nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Deus nos fez seres poderosos, maravilhosos, pois grandes são as suas obras. Salmo 92:5. Que o nosso olhar se volte para Deus. Nós precisamos buscar o melhor. Nossa visão precisa estar voltada para o propósito de Deus na nossa vida. Nós precisamos voltar inteiramente. Nós seremos transformados totalmente, segundo o poder transformador do Pai. O Pai tem poder de transformar as nossas vidas, renovar a nossa vida, nos fazer de novo. O Pai pode fazer isso. Por isso, esse é o padrão do cristão de hoje. O padrão do século 21, dos cristãos da igreja de hoje, é esse padrão. Honrar a Deus, honrar a todos, vivermos em amor, viver em família, vivermos em comunhão. É essa igreja que Jesus vem buscar para o arrebatamento. A igreja fuxiqueira, a igreja briguenta, a igreja de desonra, certamente vai ficar. Mas a igreja que precisa estar preparada para o encontro com o Pai, é a igreja que ama o Senhor, que pratica a honra em todos os sentidos da sua vida. As pessoas não gostam que a gente fala de honra, porque acham que a gente está falando que vocês têm que nos honrar. A honra é para todos e tem que honrar. A honra é para todos. Todos. Se eu falar com qualquer irmão, eu preciso honrá-lo através das minhas palavras, da maneira que eu me dirijo a ele. Tudo isso é honra. E isso não deixa a gente pecar, não deixa a gente fazer bobagem, não deixa a gente não fazer aquilo que Deus quer, não deixa a gente maltratar as pessoas, mas nós vamos viver em um padrão acima de tudo aquilo que nós sonhamos ou imaginamos. E a honra e a glória é só para o Senhor. Honrar é um fator poderoso para recebermos aquilo que o céu está derramando nesse tempo. Se queremos céus abertos, precisamos aprender esse princípio. Isso é princípio, não muda, é irrevogável, não pode mudar, não pode ser modificado. Princípio é irrevogável. Eu tenho que fazer o quê? Ser obediente ao meu Deus. Aplauda Jesus. De pé, irmãos. Quantos irmãos se preparam para a ceia? Podem vir. Nós vamos orar. Você vai dizer para Deus naquilo que você errou. O que você errou? No que a gente tem feito, achando que eu não vou fazer assim porque o irmão vai achar que eu estou bajulando. O irmão, não entra nessa. Não, eu não posso fazer isso porque vão achar o que de mim? Irmão, o importante é a sua obediência a Deus. Honrar as pessoas, não pisar em cima delas, não passar por cima delas. É viver em gratidão ao Senhor, honrando uns aos outros, para que te vá bem, para que a sua família seja abençoada, para que a sua casa seja abençoada, para que a bênção de Deus esteja pairada sobre a sua casa, sua empresa, seus filhos, e o diabo não terá nenhum poder sobre a sua casa, sobre os seus bens, sobre os seus filhos, e nós poderemos engrandecer o nome dele, e viver assim faz bem para a alma. Nós vivemos bem, e se alguém achar ruim, deixa achar, você vai viver de acordo com o seu Deus. Erga sua mão, faça um exame da sua vida, faça um exame, se você tem demonstrado isso. A Bíblia diz: quando eu demonstro a honra, eu sou recompensada
quase que instantaneamente. É assim que Deus faz. E nós precisamos disso no tempo de hoje. Nós queremos que seja honra e não bajulação. Olha para dentro do seu coração. Pergunta para Deus: como é que eu tenho seguido esse princípio? Eu sou obediente? Ou eu acho que isso é bobagem dos pastores? Será que, mas eu não disse uma coisa aqui sem provar na palavra. Você ouviu a palavra. Você viu o que a palavra diz. Examine-se. Diga para Deus: Deus, eu quero melhorar. Me ensina. Quero ser fiel a este princípio. Quero ser fiel a este princípio. Começa a dizer isso. Às vezes até uma palavra, uma brincadeira, traz desonra. A maneira como a pessoa brincou. Então pense bem como você vai viver com os seus irmãos na célula. Isso é uma brincadeirinha. Depois que humilhou, depois que pisou, e diz: não acha ruim não, uma brincadeirinha. Está errado. Deus não aceita isso. Isso é desonra. E honrar os nossos irmãos. Que haja sempre isso no seu coração. Erga a sua mão. Pai, estamos diante da tua palavra. Palavra clara, claríssima. Senhor, ensina-nos a viver em honra no ministério. Me ensine a viver em honra no ministério, na igreja, com os meus irmãos, com a minha família, com os meus filhos. Senhor, ensine-nos a viver. Dá-nos, Senhor, da tua palavra. Ensina-nos a sermos fiéis ao Senhor. Ó Deus, vai tocando no coração dos teus filhos. Que esta noite, enquanto nós dormimos, que o Senhor fale ao nosso coração. E nos abençoe esta semana, na prática, nas células. Que possamos praticar com os nossos irmãos. Aqueles que são tão simples. Nós temos que fazer assim. Nos abençoe e nos ensine, em nome de Jesus. Amém. Amém? Aplauda Jesus. Glória a Deus. Porque Deus é bom. Porque Ele é fiel. Porque Ele é maravilhoso. E eu amo o Senhor. Nós amamos o Senhor. Por causa do que Ele é. E o que Ele tem nos dado. De onde você saiu. Lembre-se de onde você saiu. E onde você está hoje. Sabe quem te colocou aí? Foi o seu Pai do céu. Foi Deus que te colocou lá. Por isso você precisa viver o princípio da honra.